Fala, consagrado, você tá bom? Eu sou Felipe e esse aqui é mais um vídeo da série Vida de Cristo no Luangas Class. O seu canal para você sair dessa morte, ressuscita desse karma, seu filho de Deus. E dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo comparativo com a figura de Moisés na libertação do povo de Deus. E para isso nós vamos utilizar duas leituras. Vamos utilizar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a narração da ressurreição, e o livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 19. Vamos lá. Para meditarmos, nós vamos pegar três símbolos que podemos perceber que são presentes no fato da ressurreição e no sinal da travessia do Mar Vermelho. Em primeiro lugar, a figura de Moisés. Moisés, ele aparece como o homem escolhido para libertar o povo de Israel da morte pela mão dos egípcios. Mas, porém, este homem, ele surge como aquele que passa diante da situação da morte intocado. Como assim? Vamos entender já. A partir do versículo 20. A nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Um homem, ele pela sua mão abre o mar e passa dentro dele. Um ponto importante, quando nós falamos do mar na figura helênica, nos simbolismos do período do Império Romano, o mar ele simboliza a morte. Porque, segundo as tradições, pensava-se que no mar tinham os dragões, tinham os beliais, criaturas que justamente devoravam os marinheiros. Então se acreditava que o mar era o lugar da morte. E um homem, pela sua mão, ele entra no local da morte. Nisso nós já vemos a figura do Cristo que desce à mansão dos mortos. Ele entra na região dos mortos. Portanto, nós podemos já ver a figura de Moisés guiando o povo dentro do mar como a figura de Cristo que guia a sua igreja dentro da realidade da morte. Vamos lá. A partir do versículo 21 novamente. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Uma coisa muito importante que nós podemos ver a respeito disso. O povo de Israel passa dentro do mar com os pés enxutos. Nisso já podemos ir no nosso Evangelho de São Lucas para vermos este símbolo do líder do povo de Deus que leva o seu povo no meio do mar em pé enxuto. Vejam só como podemos analisar isto no Santo Evangelho. A partir do versículo 2. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam que interessante. Por que procuras no meio da morte alguém que está vivo? É muito interessante ver que
No meio do símbolo da morte, que é o mar, caminha um homem intacto, que não é tocado pela morte. É o símbolo de Cristo. Porque procuras no meio dos mortos quem está vivo. Cristo nos dá a garantia de passarmos intactos pela morte. A morte não é mais um fim. Portanto, diante dessa realidade da ressurreição, fazendo o comparativo com Moisés, nós já vemos que desde toda a eternidade, o povo escolhido de Deus passaria pelo meio da morte sem ser tocado, mesmo apesar dos seus inimigos. E se voltarmos para Êxodo, nós vamos ver a derrota dos egípcios. A partir do versículo 25 do capítulo 14. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor deles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Nós nos lembramos da citação de São Paulo, quando em uma das suas cartas ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Nisso nós percebemos que a morte é tragada pela morte. Vejam que interessante. Aqueles que queriam matar o povo de Deus acabam sendo mortos dentro da morte. Vejam que interessante esse símbolo. Nós nos deparamos que um homem, ele passa pela morte sem ser tocado, leva o povo de Deus e ainda faz com que aqueles que trazem a morte sejam mortos dentro da morte. Parece meio enrolado, né? Mas justamente nisso, Cristo é aquele que derrota a morte, passando no meio dela e traz cada um de nós para esta realidade. Por isso que podemos hoje dizer: não temos medo da morte. A morte não é mais um fim. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá aquele like maroto e compartilha, e eu conto com você no próximo vídeo. Salve Maria!